Fala galera, é Deck7 Movements, tudo bem? Beleza? Gente, eu sou a Liz do Deck7. Eu peço desculpa por estar assim, toda assim, ninguém merece, tipo, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmão? Então, mas quando Deus dá uma palavra, o negócio é tão top que você não pode, não tem nem tempo de fazer firula, de fazer make. Você pega, sai e faz do jeito que tem que ser feito. Hoje eu queria trazer uma palavra para vocês. Eu não sei se é muito ou pouco conhecida. Eu sei que eu já ouvia falar. E esses dias eu fui numa cafeteria e eu achei muito legal. Lá tinha um banner enorme escrito resiliência e um texto. Eu falei, cara, eu sempre escuto falar em resiliência e eu vou procurar mais a fundo saber. E uma das definições que eu gostei, que eu trago para nossa reflexão de hoje é: a resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Aleluia. Choque, estresse, algum tipo de evento traumático. Sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Para encontrar soluções estratégicas e superar as adversidades. Esse foi o ponto que me chamou muita atenção. E, galera, eu vou beber um pouquinho de suco, né? Porque eu falo muito. Gente, agora falando sério. Isso me chamou muita atenção, porque quando eu li sobre resiliência e eu vi essa definição, eu vi Jesus. Eu encontrei Jesus dentro da resiliência. Eu falei, cara, Jesus era resiliência em pessoa, em espírito e em verdade. Porque Jesus, ele teve a capacidade de ter estratégia diante de tantas circunstâncias adversas, até mesmo da lei imposta, né? E os fariseus seguiam aquilo à risca. E Jesus, ele curava pessoas no sábado, mesmo sabendo que ele ia sofrer ataques, mesmo ele sabendo que os doutores da lei não compreendiam nada da lei, do que era verdadeiramente importante. O Senhor se mostrava ali, ele falava, não, eu tenho que fazer isso. A vida é mais importante do que essa severidade de cumprir a lei sem ter o amor. Porque a palavra de Deus diz, você pode falar a língua dos anjos, meu irmão, você pode curar, expulsar demônio, mas se não tiver amor, de nada adianta. Amor pela vida, amor pelas pessoas. O que é mais importante, o sábado ou alguém ser curado e liberto por completo num sábado? Então, eu acho que Jesus trouxe esse paralelo muito interessante. E aí eu vejo Jesus também sofrendo muito quando se aproxima a parte da crucificação. Ele faz uma oração em particular ao Pai e ele mostra, a palavra demonstra que ele está aflito. Ele chega a suar sangue para você ter a noção de como Cristo estava naquele momento, como ele estava aflito, tenso e preocupado. Mas ele, com sua característica, né, absorvendo a característica da resiliência, o Senhor, ele falou, fez uma oração e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E como não era possível, que o anjo aparece a ele e mostra para ele, segue em frente, que o plano de Deus tem que se cumprir, você veio aí para isso, ele entendeu, ele tomou posse de novo da chamada, do chamado, do cumprimento do que ele teria que fazer para salvar a humanidade. E ele encara aquilo ali, a adversidade, a aflição, ele toma a estratégia da fé novamente, e aí ele segue o processo, porque ele sabia onde ele ia chegar, ele sabia qual era o plano final, ele sabia que toda a honra, toda a glória seriam dadas a ele, ele sabia, ele entendeu o processo. E muitas das vezes o que acontece conosco é que a gente, quando passa pelas adversidades, quando vivemos os ataques espirituais, por exemplo, e
quando até fazemos algo que não deveríamos e vem aquela culpa por cima, aquele fardo por cima, a gente não consegue administrar, a gente não consegue ter a característica da resiliência para poder, peraí, o que a palavra de Deus me diz? Eu vou para a palavra, minha estratégia é a palavra, minha força é a palavra é o próprio Cristo. Porque no princípio era o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, o verbo é Deus, o verbo é Cristo encarnado. Então a palavra é o próprio Cristo. Peraí, antes de eu me desesperar, antes de eu me afundar emocionalmente, antes de eu entrar numa depressão, antes de eu dizer que eu vou fazer greve de fome, antes de eu não querer ver ninguém, deixa eu ir lá na palavra e ver o que o meu Senhor me esclarece, porque Ele é lâmpada para os meus pés. Recalabasi de canto. Então, o Senhor, Ele te dá estratégia para ser resiliente. Onde você vai conseguir, no meio da adversidade, no meio de um furacão, no meio da tempestade, você vai andar sobre o mar, porque Ele vai te dar fé para isso. Pedro só afundou porque ele deu uma fraquejada na fé. Mas enquanto ele começou potente na fé. Irmão, eu posso até afundar, mas o meu Senhor falou para eu ir. E se Ele falou, eu não vou afundar. Quando ele afunda é porque ele dá uma titubeada, mas o Senhor deu a estratégia para ele, era fé. Era fé. Então o Senhor nos dá estratégia para vencer as adversidades, mesmo que esteja tudo revolto, o mar embaraçoso, a tempestade, nego caindo de pau em você, e a sua culpa porque algo você fez de errado começa a te cobrir, que você não consegue enxergar a graça. Dá uma lavada nos seus olhos, recalabacia, se for possível, se for necessário, joga lama e cuspe aí, que você vai ver que você vai enxergar melhor. Quem está entendendo o mistério, amém? Porque o Senhor fez assim, para o cego poder enxergar melhor. Jogou lama e cuspe. Você fala, mas lama suja. Ah, lama de Jesus não suja não, filho, porque vem com cuspe do céu aí que você vai começar a enxergar tudo. Você tem que entender o mistério. Isso não é bobeiro que eu tô falando. Então, se eu quero falar com você, busque a característica da resiliência. Na palavra tem estratégia para você vencer essa adversidade. Seja o que for, seja um pecado que você tá na luta para libertação. Você tá buscando o Senhor, meu irmão, mas tá puxado, mas o Senhor vai te dar estratégia. Seja resiliente que você vai vencer. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O Senhor teve estratégia de resiliência para vencer as adversidades. Ele também tá te dando. Se você estiver nele e ele em você, você vai vencer todas as adversidades. Pegue as características da resiliência. Você vai absorver como Cristo absorveu todas as necessidades dele para poder sobreviver em meio às adversidades. E ele tá te dando essa condição também porque você tá nele. Beijo, galera. Resiliência. Fica com Deus. A paz do Senhor. Compartilha, curta nossos vídeos.